Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Abramos as nossas Bíblias, livro dos Salmos, Salmos de número 119. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pelo privilégio que temos de estar na casa do Senhor para juntos adorarmos ao nome do Senhor. Hoje é nosso culto de ensinamento, né? Nos reunimos para aprender acerca da palavra do nosso Deus. Estamos falando ainda sobre a temática do sofrimento. E eu quero ler com os irmãos Salmo de número 119, dos versos 65 aos versos de número 72. Salmos de número 119, versículos 65 a 72. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: Fizestes bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e abençoador. Ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardarei os teus preceitos. Engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me alegro na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os seus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nesta noite, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito no nosso meio. Te louvamos, Senhor, pela alegria que o Senhor traz aos nossos corações através dos cânticos que aqui foram entoados ao Senhor. E pedimos ao Senhor a tua inspiração, a tua orientação. Continua a falar conosco, ó Pai. Fala conosco através da tua palavra, de modo que caia por terra tudo o que é contrário à boa exposição da tua palavra. Atinge-nos, alcança-nos, de modo que teu nome seja ainda mais glorificado nesta noite. É esta oração que fazemos, e fazemos ela com perdão dos nossos pecados. Oramos em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém. Amém. Amém? Podeis assentar, meus irmãos? Em nome de Jesus. Sinto-me desafiado, né? Depois de algumas semanas aqui falando sobre este mesmo tema, este mesmo assunto, com mensagens abençoadoras falando sobre o sofrimento, o que a Bíblia diz sobre o sofrimento. E eu gostaria de falar nesta noite sobre a bondade de Deus no sofrimento do justo. Quero falar sobre a bondade de Deus no sofrimento do justo. É bem verdade que quando sofremos, quando enfrentamos dificuldades, grandes provas, o que mais a gente vê são pessoas, de alguma maneira, tentando indagar ao Senhor, dizendo ao Senhor: o Senhor não está vendo o meu sofrimento? Se o Senhor vê o meu sofrimento, por que não age em favor do meu sofrimento? Quantas pessoas não sabem como lidar com a questão do sofrimento? Já estamos aqui algumas semanas tratando sobre este tema, sendo abençoado por mensagens tão gloriosas que foram aqui ministradas, e eu pedi ao Senhor uma mensagem para trazer ao coração dos irmãos, e o Senhor me fez entender sobre estes salmos, sobre esta passagem, onde a gente vai ver o salmista falando sobre a bondade de Deus. Ele consegue enxergar a bondade de Deus em seu sofrimento. Olha, enquanto a gente vê inúmeras pessoas indagando ao Senhor em meio ao sofrimento, a gente vê o salmista declarando, falando sobre a bondade de Deus.
Então você consegue, à luz deste texto aqui, enxergar algumas questões, talvez cair por terra algumas ideias que tenhamos de forma equivocada sobre Deus no sofrimento humano. Então a gente vai ver que estes versos que lemos aqui, portanto, Salmo 119, dos versos 65 ao 72, estes versos vão nos dar ênfase sobre aquilo que é bom na vida do justo. Esta é a ideia central destes versos que lemos. Você vai ver uma palavra no termo hebraico aqui, é tob para bom. É tob. Diga comigo, tob. Tob. É uma palavra que traz a ideia sobre aquilo que é bom, sobre aquilo que é agradável, sobre aquilo que é benéfico, sobre aquilo que é precioso, sobre aquilo que é aprazível, sobre aquilo que é correto. Tudo isso significa tob. Deus é bom. Deus é bom. É uma frase hoje muito utilizada. Deus em todo tempo, Deus é bom. Ele é bom em todo tempo. Mas quantas vezes nós não conseguimos enxergar a bondade de Deus em meio aos nossos sofrimentos? Quando machuca, quando estamos enfrentando situações que nos incomodam, quantas vezes nós não sabemos como lidar com o sofrimento? E esta palavra aqui, este termo no hebraico tob, é usado 6 vezes nestes 8 versículos que lemos, e tem essas traduções que aqui já falamos sobre aquilo que é bom, agradável, benéfico, precioso, aprazível, correto. Então, Deus faz o que é bom. Por que que Deus faz o que é bom? Porque Deus é bom. E por Ele ser bom, as suas ações são boas. Então, tudo que Deus faz é bom. Mas tudo, pastor, tudo que Deus faz é bom. E tudo que Deus faz é segundo a sua palavra. E a palavra do nosso Deus, ela é boa. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? A palavra de Deus é boa. Então, tudo quanto Deus faz segundo a tua palavra. Então você consegue entender que nem em seu caráter e nem sua palavra jamais mudarão, de modo que Deus é sempre bom. Sempre. Ah, mas eu estou sofrendo, pastor. Mas Deus é bom. Ah, mas eu estou enfrentando dificuldade. Mas Deus é bom. Ah, mas a porta está fechada. Mas Deus é bom. Mas está me machucando. Mas Deus é bom. Ele é sempre bom. Só que nós não conseguimos enxergar esta bondade de Deus. E o salmista, ele consegue enxergar. Por quê? Porque dos versos 65 aos versos de número 66, você vai ver ele dizendo: fizestes bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. Você vê que ele vai se expressando, dizendo assim: fizestes bem ao teu servo. Mas talvez você olhando para este contexto, você vai ver alguém pós-sofrimento. Às vezes nós não conseguimos enxergar a bondade de Deus porque estamos no sofrimento. Mas você percebe que depois do sofrimento, portanto, pós-sofrimento, você vai enxergar que todas as ações de Deus foram para te abençoar, para o teu crescimento espiritual, para o teu elevo espiritual. Portanto, Deus acrescentando sobre as nossas vidas. Este é o propósito de Deus. Nos fazer crescer, nos fazer amadurecer, nos fazer seres humanos melhores, portanto, crentes maduros na presença do Senhor. Então, a primeira lição que eu quero extrair para nós aqui é que Deus faz aquilo que é bom. Ele não somente é bom, mas tudo que Deus faz é bom. É isso que o salmista está dizendo: fizestes bem ao teu servo. Fizeste bem ao teu servo. Será que você é capaz de reconhecer Deus no meio do teu sofrimento? Será que você é capaz de reconhecer a Deus no meio dos teus obstáculos? Um dia, um grande pregador do século XVI, ele disse a seguinte expressão: na escola nós
aprendemos as lições e depois executamos as provas, mas na escola da vida, portanto, na escola que o Senhor tem a nos ensinar, primeiro Ele nos dá as provas e depois Ele nos ensina as lições. É assim que Deus faz. Permite nós passarmos por grandes provações e depois nos ensina as lições. Deus quer nos ensinar, Deus quer trabalhar sobre as nossas vidas e nos trazer o esclarecimento necessário em meio ao sofrimento. Porque o sofrimento para o cristão, para o justo, portanto, ele é pedagógico. Deus quer sempre nos ensinar. Deus quer nos fazer um crente melhor. Diga para o irmão que está ao teu lado: Deus quer te fazer um crente melhor, irmão. Deus quer te fazer um crente melhor, porque Deus faz aquilo que é bom. Deus não somente é bom, mas as suas ações são boas. Portanto, Deus faz sempre aquilo que é bom. E o salmista diz isto. O termo aqui segundo aparece com frequência no Salmo 119, de modo a relacionar um pedido ou um fato à palavra de Deus. E o salmista diz: fizestes bem ao teu servo, segundo a tua palavra. Você percebe que é segundo a orientação de Deus, é segundo a mensagem de Deus, é segundo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Não é segundo o que eu quero, não é segundo o que você quer, não vai ser segundo conforme você pensa ou deseja, vai ser sempre segundo a palavra do nosso Deus. Sempre segundo a palavra de Deus. E o salmista, ele consegue ver esta expressão, e ele diz: Deus age segundo os seus preceitos, Deus age segundo as suas promessas, segundo os seus princípios, e tudo isso revelados à luz da sua palavra. Então, por isso que Deus é bom, por isso que Deus é sempre bom, por isso que a mensagem de hoje é esta: Deus é bom no sofrimento do justo. Portanto, nós precisamos conseguir enxergar a bondade de Deus em meio ao sofrimento do justo. Você já parou para pensar, será que você seria esse crente maduro que você é hoje? Experimentado pelo Senhor, sem passar pelo calor das provações? Há um texto que balança o meu coração. Levanta a tua mão que eu quero te abençoar. O Senhor nos diz na sua palavra assim: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como algo estranho vos estivesse acontecendo, mas alegrai-vos no fato de ser de participantes das aflições de Jesus Cristo, diz o Senhor, através da sua palavra, a sua igreja. Se alegre, meu irmão. Se você sofre, não sofre como malfeitor, não sofre como alguém que não ama a Deus e não serve ao Senhor, mas sofra como alguém que ama ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então o salmista fala: Deus faz aquilo que é bom. Deus faz aquilo que é bom. Assim nós devemos fazer a oração dos versos 66, quando ele diz assim: ensina-me bom juízo e ciência, porque eu criei nos teus mandamentos. Então, que a gente faça esta oração, porque quanto melhor conhecermos a palavra de Deus, melhor podemos orar dentro da vontade de Deus e obedecer à sua vontade. Sabe, quando a gente ora segundo a palavra de Deus, ora se curvando diante da autoridade da palavra de Deus, entendendo que ao orar dentro da vontade de Deus e obedecendo a palavra de Deus, nós vamos conhecer melhor a Deus. Se você pegar qualquer pessoa de qualquer segmento religioso, eles têm uma concepção de quem é Deus. Sim ou não? Pode pegar a pessoa de qualquer credo religioso, ele tem uma concepção de quem é Deus. Mas a gente só conhece a Deus através da sua palavra. Não tem outra maneira de conhecer a Deus se não for por intermédio da sua palavra.
É a sua palavra que revela o Cristo das Escrituras, o Deus eterno e poderoso, Senhor da humanidade. É a palavra de Deus. Se você diz que conhece a Deus, mas não conhece a sua palavra, você precisa rever o seu conceito de quem é o Senhor. Porque precisamos conhecer a palavra de Deus. É a palavra de Deus que revela quem é o nosso Deus. Então, a primeira lição aqui é que Deus faz aquilo que é bom. Diga bem forte: Deus faz aquilo que é bom. Profetiza para o teu irmão: Deus vai fazer aquilo que é bom na sua vida, meu irmão. Você recebe isso? Você recebe? Então para de ficar murmurando: ah, mas está doendo. Deus está trabalhando sobre a tua vida. Ah, mas eu não aguento mais essa prova. Deus está lhe preparando para te elevar em condições superiores. Sabe quantas vezes nós não entendemos o momento que estamos vivendo e reclamamos diante de Deus? Sabe, as provas você vai ver ao longo desta ministração, que ela nos ensina, ela nos prepara, ela nos lapida. Portanto, Deus trabalha no sofrimento do justo. Sabe, Deus tem as suas formas de trabalhar em favor da sua igreja. Deus tem as suas formas e as suas maneiras de trabalhar. Olha o que diz o verso 67 a seguir: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Olha, irmão, antes de ser afligido, portanto, antes de vir a aflição de Deus, ele andava como? Ele andava errado. Mas e agora que chegou a aflição, que chegou o sofrimento, o que aconteceu? Ele disse que agora eu guardo a tua palavra. Agora eu guardo a tua palavra. Antes não guardava a palavra, mas ele diz: agora guardo a tua palavra, porque tu és bom, tu és abençoador, e ensina-me os teus estatutos. Porque olha o que ele diz no verso 69: os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardarei os teus preceitos. Olha, meu irmão, os soberbos forjaram mentiras contra mim, está dizendo o salmista, mas ele está dizendo, de todo o meu coração eu vou guardar os teus preceitos. Sabe que o Senhor nos ensina aqui? Para de ficar dando ouvido para os mentirosos, para aqueles que ficam falando da vida alheia. Meu irmão, de verdade, eu não consigo aceitar, no tempo em que nós vivemos, crente falando da vida alheia. Meu irmão, a gente tem tanto problema, tanta luta, tanta barreira, tanta dificuldade, meu irmão, para ficar perdendo tempo falando da vida dos outros. Sabe, que a mão do Senhor venha sobre nós e nos faça crentes melhores, nos faça pessoas melhores. Louvado seja o nome do Senhor, porque o salmista continua dizendo: engrossa-lhes o coração como a gordura, mas eu me alegro na tua lei. Eu me alegro na tua lei. E ele vai dizer o verso 71, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os seus estatutos. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus, igual o Dudu deu ali no fundo. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os seus estatutos. O salmista está dizendo: foi bom que essa aflição chegou. Foi bom que ela veio sobre mim. Por quê? Porque eu pude aprender os estatutos do nosso Deus. Olha, irmãos, que mensagem abençoada. E aqui eu tiro a segunda lição para nós, é que Deus, ele sempre prevalece sobre o mal. Deus sempre prevalece sobre o mal. Você consegue entender que às vezes nós olhamos alguma coisa que é aparente mal sobre as nossas vidas e Deus redunda aquilo em algo bom? Deus pega algo que aparentemente é mal e redunda aquilo em bondade. Transforma, modifica, faz algo capaz de mudar para trazer alegria ao nosso coração. Porque este homem, ele inicia o verso de número 67 dizendo: antes de ser afligido. Mas no verso 71 ele já diz: foi-me bom ter sido afligido. Olha, ele fala antes do processo do sofrimento, mas depois do sofrimento ele diz: foi bom que eu passei por isso. Foi bom que eu passei por isso.
Foi bom. Você vê crente falando isso? Obrigado, Senhor, por aquela prova. Você não vê. Você não vê. Mas a gente tira inúmeras lições do meio do sofrimento. No meio da peleja, no meio da dor, da amargura, do coração ferido. Mas note que o salmista está dizendo: Deus prevalece sobre o mal e pega este mal e o faz redundar em bem. Note que o salmista havia desobedecido a palavra de Deus. É importante nós olharmos isso. O salmista era alguém que havia desobedecido a palavra de Deus, estava andando errante, afastado, o termo utilizado por muitos de nós, desviado, estava longe dos caminhos do Senhor, e então o Senhor permitiu vir a ele um tempo de aflição, para que ele pudesse reconhecer a bondade de Deus, o agir do Senhor, e por isso que este texto nos fala sobre a bondade de Deus no sofrimento do justo. O Senhor tem as suas formas e maneiras de trabalhar em meio ao seu povo. Você percebe que em Deus, o seu amor, enviou uma aflição ao salmista. Deus, cheio de amor e de bondade, olha para aquele homem afastado, distanciado, vivendo estágios de rebeldia diante de Deus, e o Senhor permite ele passar por algum tempo de aflição. Você consegue entender isso? Mas em seu amor, ele envia uma aflição. E para que esta aflição, pastor Gé? Muitas vezes Deus permite passarmos por períodos de aflição para que ele nos discipline, para que a gente aprenda com os nossos erros, para que a gente aprenda com os nossos equívocos. Não errar não é do homem não errar. Por quê? Porque a gente erra, a gente tropeça, mas o que é difícil aqui é você não aprender com os teus erros, sabe? Porque errar é humano, mas não aprender com os erros, eu posso dizer que isso é burrice. Porque nós enfrentamos tempos adversos, momentos difíceis, a gente precisa aprender com o sofrimento. Precisamos aprender. Deus utiliza do sofrimento do salmista para discipliná-lo. Sabe, Deus o disciplina, Deus traz a ele a disciplina necessária. E enquanto a disciplina é aplicada, não é agradável. Não foi agradável para o salmista. Ninguém que está sofrendo a disciplina de Deus entende como aquele momento agradável. Mas note que este sofrimento foi capaz de conduzi-lo de volta à obediência, de modo que ele possa dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Porque dos versos 71 a seguir ele diz: foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os seus decretos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Consegue entender que o ouro e a prata, tão desejada, tão cobiçada perante o salmista, melhor para ele é a lei da boca do Senhor do que toda esta riqueza tão cobiçada. Melhor é a lei do Senhor. Será que você pode levantar a mão e adorar a Deus? Porque Deus tem nos enviado a sua palavra, tem falado conosco, tem nos ensinado, tem trabalhado sobre nós, mesmo que estejamos enfrentando a disciplina do nosso Deus. Meu irmão, aprenda com os processos da vida. Aprenda com os processos da vida. Aprenda, porque tudo isso foi capaz de conduzi-lo de volta ao caminho da obediência. E ele diz: valeu a pena. Mas é necessário levar em conta que, mesmo na nossa obediência, Deus usa tais aflições. No caso do salmista, estava em desobediência, mas mesmo na obediência, Deus também utiliza de tais aflições. Deus também utiliza, permite passarmos por períodos de aflições. Para quê? Para nos instruir, para nos ensinar, para nos preparar, para você ser um crente estruturado, alicerçado e preparado para toda boa obra. Deus não quer meninos na fé. Você pode chegar
Quando nos aproximamos da fé, sem entender, sem compreender, como menino. Perfeição e perfeição na Bíblia é amadurecimento, sabe? É a compreensão exata dos fatos que nos cercam e que de alguma maneira a gente precisa aprender com as aflições da vida. E às vezes essas aflições vêm das nossas ações, dos nossos equívocos, das nossas precipitações, mas às vezes na nossa bondade, portanto às vezes na nossa obediência, melhor dizendo, Deus também utiliza de tais aflições. Deus utiliza de tais aflições para quê? Para nos ensinar. Para nos ensinar. Deus usa essas aflições para nos amadurecer, para nos ensinar a sua palavra. Note que Spurgeon, uma certa feita, disse, olha que frase linda, eu anotei, que as promessas de Deus, elas brilham com mais intensidade na fornalha da aflição. Olha, meu irmão, vou repetir esta frase. As promessas de Deus brilham com mais intensidade na fornalha da aflição. As promessas de Deus brilham com mais intensidade na fornalha das aflições. Sabe por quê? É porque o Senhor pode usar até mesmo a oposição dos perversos para o nosso bem e para a sua glória. Assim nos diz Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Deus utiliza de tudo que está ocorrendo, de tudo que está acontecendo, de toda a oposição dos perversos para o nosso bem e para a glória do Senhor. Eu costumo dizer, se o meu sofrimento é para a glória de Deus, está valendo a pena. Se o meu sofrimento é para que Deus agregue a minha família, está valendo a pena. Se minha história de dor é para Deus ser glorificado amanhã, está valendo a pena. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Se a minha história de dor é para a minha casa, é para a minha família, é para os meus irmãos, é para a igreja onde congrego, é para a igreja onde pastorei, está valendo a pena. Nós vamos passando por essa aflição, dando glória a Deus, e Deus sendo glorificado através de tais aflições. Porque o salmista entende isso, ele compreende isso. Ele diz aqui que o maior ato de perversidade praticado na face da terra foi a crucificação do Senhor, da glória. E, no entanto, foi isso que Deus usou para trazer ao mundo a salvação. Louvado seja o Senhor. Você vê, o maior ato de perversidade praticado pela humanidade foi Jesus Cristo ir à cruz. Foi ir à cruz. Portanto, este ato de crucificação, mas no entanto, foi isso que Deus usou para trazer salvação ao mundo. Será que você pode dizer, Deus é bom, até no sofrimento Deus é bom? Você pode dizer, você vai ter que sair daqui nesta noite dizendo, Deus é bom, até no sofrimento Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. E quando você vê aquela frase, Deus é bom, em todo tempo Deus é bom em todo tempo, você vai dizer, é verdade, Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Porque o salmista expressa isso, mesmo na aflição, mesmo em meio às dores da vida. E ele finaliza o verso de número 72 que lemos dizendo, melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Sabe o que ele está dizendo? Que Deus usa a sua palavra para nos mostrar o que é bom. Ele usa a sua palavra e nos mostra o que é bom. Você achava que outrora que outras coisas eram bom, mas segundo a palavra de Deus, Deus se mostrou que aquilo não era bom. Certo? Através da palavra de Deus, Deus nos mostra o que é bom. O que é bom? O ouro e a prata. Não, melhor do que o ouro e a prata é a lei do Senhor, é a palavra do Senhor, é as orientações do Senhor. É melhor que ouro e prata. Você consegue entender isso? Enquanto muitas pessoas se matam, dão horas do seu dia de forma loucamente em busca do ouro e da prata, existe algo mais valioso do que o ouro e a prata. Você está aqui desfrutando dela, tem acesso a ela, é a palavra de Deus, é a orientação de Deus, é o maná de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Então Deus usa a sua palavra para nos mostrar o que é bom.
Esta expressão que ele diz assim, melhor é para mim. Você consegue entender? Ele diz assim, vale mais em algumas outras traduções. E esta expressão é a tradução do termo do hebraico que eu disse no início, tob. Essa é a segunda vez no Salmo que o escritor compara a verdade de Deus a um tesouro. Ele compara a verdade de Deus a um tesouro. Nós temos este tesouro, temos, irmãos? Você tem esse tesouro, você tem guardado essas informações valiosas que te conduz para a vida eterna. É aqui o mapa que nos conduz ao nosso lar. Está aqui a palavra de Deus, ela que nos orienta, que nos guia e que vai nos conduzir de novo para o nosso lar, portanto, para o verdadeiro lar, as mansões celestiais. É a palavra de Deus. É a palavra do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando encontramos o bom tesouro, na verdade, na palavra de Deus, nos alegramos com a bondade do Senhor e não temos desejo algum de estarmos se envolvendo com as coisas deste mundo. Quando a gente encontra o valor, quando encontramos a preciosidade do que é a palavra de Deus, nada mais faz os nossos olhos brilhar mais do que a palavra do nosso Deus. Eu cheguei aqui, eu fiquei muito feliz, eu dizia até ao pastor Jonas, eu falei assim, o que faz os irmãos virem a um culto como este? Uma noite fria dessa? É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Vocês sabem que vocês vão vir aqui e vão ouvir palavra de Deus, vão ter a sua alma alimentada, vão ter a sua alma saciada pelo Senhor. Há um salmo que diz que o Senhor não deixará ter fome a alma do justo. Não deixará passar por fome a alma do justo. Deus tem alimento às nossas almas. Você vai sair daqui nesta noite alimentado pelo Senhor, alimentado por sua palavra, e você vai se alegrar na presença de Deus. Enquanto muitas pessoas não sabem como lidar com o sofrimento, a gente viu aqui a irmã Tamires falando de dois conhecidos, de um que dá cabo da sua vida e de um que está em estágio de overdose. Por quê? Porque não sabe como lidar com o sofrimento. Não sabe como lidar com as dores da vida. E a gente está aqui aprendendo que o sofrimento é bíblico. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque como eu venci o mundo, vocês também vencerão. É palavra de Deus. Não adianta eu vir aqui e ficar, maquiando um evangelho, como muitas pessoas assim o fazem. O evangelho é isso aqui, meu irmão. Se você quer, queira. É pacote completo. Não é caixinha de promessa. Lembra da caixinha de promessa? Quem lembra da caixinha de promessa? Já entrega até a idade dos irmãos. O pessoal mais novo nem sabe o que é caixinha de promessa, né? Só tinha palavra de vitória. Deus é contigo. Maravilha, hoje o Senhor vai te dar vitória. Só tinha mensagens assim, meu irmão. Se você estivesse triste, era só abrir a caixinha de promessa que tinha uma palavra abençoadora ao teu coração. Mas a palavra de Deus não é caixinha de promessa não, meu irmão. É pacote completo. É pacote completo. Ele nos ensina na nossa dor, Ele nos ensina na nossa dificuldade, Ele trabalha em nossas vidas, Ele nos faz ser pessoas melhores, Ele trabalha sobre nós, mesmo no sofrimento, na dor, no contraditório, naquilo que nós não entendemos, não compreendemos hoje. Amanhã você vai compreender, vai dar glória a Deus, vai exaltar o Senhor, vai glorificar a Deus através da sua vida. É isso que o salmista está dizendo. Então nada mais brilha aos nossos olhos. Por quê? Porque é na palavra de Deus que nós nos alegramos. Pergunta para o teu irmão, está faltando alegria aí, irmão? Está faltando? Está faltando? Se estiver faltando, você está precisando ler mais a Bíblia, irmão. Está precisando ler mais a palavra, meditar na palavra.
salmista no Salmo de número 1 ele diz: antes o meu prazer está na lei do Senhor e nela medito de dia e de noite. Olha, o meu prazer está na lei do Senhor e nela medito de dia e de noite. Por quê? Porque seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que vai dar o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará, diz o Senhor dos exércitos. Você que recebe esta palavra, levanta a tua mão, abre a tua boca e glorifica o Senhor aqui nesta noite. Por quê? Porque nós compreendemos a bondade de Deus no sofrimento do justo. Deus é bom, Deus é bom, e qualquer que seja a nossa situação, podemos afirmar de todo o coração: Deus é sempre bom. Deus é sempre bom. Você está proibido de sair daqui nesta noite murmurando com o seu sofrimento. Aprenda, compreenda, entenda o que Deus quer lhe ensinar e aonde Deus quer lhe conduzir. Entenda isso em nome de Jesus. Sabe, permita com que as promessas de Deus brilhem de forma acentuada ao você passar no calor das aflições. A gente vê o quanto que a palavra de Deus nos prepara para a vida. A gente consegue ver que quantos de nós somos crentes melhores depois das nossas provas, das nossas aflições e dos nossos tempos adversos. Você já reparou que às vezes nós oramos mais nos tempos de aflição? Sim ou não, igreja? Sim, não falta um culto, está orando em todo que é momento, mas deixa a coisa ficar boa. Ah, não, hoje não precisa ir no culto, não. Ah, não, hoje deixa lá os irmãos, está muito frio, eu vou ficar aqui em casa. Vou assistir o Fantástico. Fantástico? Fantástico é estar na presença de Deus, irmão. Isso aqui que é fantástico. Aquilo lá não tem nada de fantástico, não. Só tragédia, só coisa que te põe para baixo, só coisa, sabe? Misericórdia, só o sangue de Jesus. Fantástico é estar na presença de Deus, adorando ao Senhor, se alegrando diante da presença de Deus, entendendo que qualquer que seja a nossa situação, a gente pode afirmar que Deus é sempre bom. E esse era o meu desafio, pregar aqui nesta noite. E eu vinha no carro falando com a minha esposa e com os filhos, dizendo assim: hoje eu vou falar sobre a bondade de Deus no sofrimento do justo. Por quê? Porque as pessoas só conseguem ver Deus como mal. Ah, se Deus é bom, por que que isso acontece? Ah, porque se Deus é bom, por que que Deus permitiu isso? Meu irmão, muda isso. Olha aqui o salmista dizendo: a bondade de Deus, há sim bondade de Deus no sofrimento do justo. É diferente o sofrimento do justo, está nas mãos do Senhor. Você percebe que o salmista ele entende que Deus, através do sofrimento, quer trazê-lo para junto de si, quer trazer ele, vem para cá, mas para juntinho de mim. É isso. Sabe o que eu quero te dizer aqui? Eu encerro aqui isso aqui. Não espere o sofrimento para você ser mais crente, não, meu irmão. Não espere os parafusos apertar para você ser um crente de oração, não. Não espere as portas fecharem para que você seja um crente comprometido com o Senhor, com a sua palavra. Não! Seja um crente melhor, mesmo quando você usufrui de tempos favoráveis. Tempos favoráveis, continua buscando a Deus, porque quando vir os tempos de aflições, você é lapidado, é trabalhado, é preparado, e vai dizer: Deus é bom, este vento vai passar, esta luta vai passar, este obstáculo vai passar, essa luta que eu estou enfrentando na minha casa, Deus vai intervir, vai colocar a sua mão, vai repreender o mal, vai dar um basta nessa situação, e Deus será glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. É crente maduro que se comporta assim.
São crentes responsáveis, que se comportam em tais ações e atitudes. E eu costumo sempre dizer isto neste altar: Deus está nos elevando, está nos levando para um patamar mais elevado. Deus tem grandes bênçãos a fazer sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre o seu lar, sobre esta casa, sobre esta família. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem grandes coisas a fazer sobre nós, mas a gente precisa aprender, sabe, compreender. O salmista falando antes, olha, antes, o que ele dizia? Antes de ser afligido, eu andava errado. Ele poderia até dizer, eu andava de qualquer jeito antes da aflição. E tem crente que anda assim de qualquer jeito, pastor? Tem. Nos dias de hoje ainda tem. Crente que anda de qualquer jeito, que não dá valor às grandes oportunidades de Deus na vida, que não compreende a bondade de Deus nas ações de Deus em favor do seu povo. Mas ele diz, antes eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Então isso é antes, ele andava errado, mas agora ele guarda a palavra. Ele diz agora, foi-me bom ter sido afligido pós-sofrimento. Por quê? Porque eu pude aprender os seus estatutos. Será que você pode dizer nesta noite, eu estou aprendendo com o Senhor, estou aprendendo, estou crescendo, estou sendo um crente melhor. E nas fornalhas das aflições da vida, Deus nunca disse que nós não passaríamos por aflições. Mas a gente vai ver inúmeras situações de aflições, Deus passando no meio da aflição com o teu povo. Lembra de Ananias, Misael e Azarias? Conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego? Na fornalha da aflição. Deus podia livrar eles daquela aflição? Podia. Mas Deus livrou na aflição. Entrou junto com eles e passou junto com eles aquele período de aflição da vida, de modo que o homem tem que dizer, mas não eram 3 que nós havíamos lançado, mas existe 4, e a semelhança daquele 4 é semelhante ao Filho dos homens. Louvado seja o Senhor, fazendo referência à 4ª pessoa dentro daquela fornalha de aflição. Você não vai passar sozinho por esta história de dor, diz o Senhor dos Exércitos. Ele vai junto com você. Ele vai junto com você. Deus nunca disse na sua palavra que nós não passaríamos por aflições, mas Ele nos prometeu que Ele estaria conosco nos tempos adversos. Ele diz, vai passar os céus e vai passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias. Tempos bons, estou contigo. Tempos difíceis, eu também estou contigo. Tempos de bonança, estou contigo. Mas tempos de escassez, eu também estou contigo. Tempos adversos, eu estou contigo. Mas tempos favoráveis, eu também estou contigo. Porque o Senhor não é como o homem. Porque às vezes, quando você está numa situação boa, você tem um monte de amigo. Você tem um monte de pessoa na tua casa. Amigo de pizza, de churrasco, de picanha. Meu irmão, é o que mais tem. Mas e na hora da aflição, da dor e dos períodos de turbulência? Mas o Senhor diz, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Aplauda o Senhor bem forte. Essa é a mensagem de Deus aos nossos corações.